Que bom, que maravilha a gente está juntos, analisando e estudando a Bíblia. Olha, Paulo diz em uma das suas epístolas que o evangelho que ele ensinava, que ele pregava, veio por revelação. Veio por revelação diretamente de Jesus Cristo. Ele disse que não aprendeu e nem recebeu de homem algum, mas por revelação direta de Jesus Cristo. Será que de fato e verdade o apóstolo Paulo não pegou nenhuma orientação, não pegou nenhum ensino, não aprendeu nada com os discípulos, aqueles que já seguiam a Cristo? Será? Abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, lá no versículo de número 19. O apóstolo já estava 3 dias cego, sem comer, sem alimentar, já enfraquecido, e alguém que era seguidor de Cristo colocou as mãos sobre ele, e logo que orou por ele, esse homem era Ananias, que ele orou por ele, e naquele momento os olhos se abriram e caíram dos olhos como que umas escamas. Ele recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. Mas ali ele fortaleceu com alimento, ele comeu, estava fraco. Mas o versículo 19 diz que Saulo esteve uns dias com os discípulos que estavam em Damasco. O quê? Isso mesmo. Logo a partir da sua conversão, que os olhos se abriu, que recuperou a visão, que ele foi ali batizado, segundo a narrativa, ele ficou lá um tempo em Damasco. No versículo 19, do versículo 9, e ele ficou lá em Damasco e não ficou sozinho. Saulo estava com os discípulos que estavam em Damasco. Ele encontrou com o discípulo que estava em Damasco. Então, será que os discípulos, recebendo o novo, na linguagem popular do segmento religioso, o novo convertido, será que esse discípulo que estava em Damasco, esse seguidor de Cristo que estava em Damasco, não passou nenhuma informação para Paulo? Será que não recebeu nenhuma orientação? Ele estava junto com os discípulos em Damasco. O discípulo seguidor de Cristo em Damasco, ele estava no meio deles. Será que não recebeu nada do evangelho, nenhuma instrução? Será que não aprendeu nada com esses discípulos que estavam em Damasco? Será? Lógico que não, só. Lógico que aprendeu. Lógico. Não tem nem como a pessoa dizer que não recebeu. Portanto, tanto que ele recebeu desse discípulo que estava em Damasco, ele estava no meio dele, ficou com eles uns dias ali. Logo ele começou a pregar na sinagoga, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Então ele recebeu orientação, ele recebeu instrução daqueles que já seguiam a Cristo, e logo já começou a falar de Cristo. Mas Paulo dizia que o evangelho que ele recebeu foi por revelação, ele não recebeu de homem algum, ele não aprendeu de homem algum. Ele falou isso. Está na sua Bíblia, está na minha Bíblia,
lá em Gálatas, você pode abrir a sua Bíblia lá, que não é coisa da minha cabeça, viu? Você pode abrir lá, que está escrito lá mesmo, em Gálatas, no capítulo ali, de número 1. Quer ver eu ler para você aqui agora? Deixa eu ler. Olha aqui, versículo 11 de Gálatas, que é a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. No capítulo 1, versículo 11, versículo 12, diz assim o texto: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Aí presta atenção aqui agora. Porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Mas você vê em Atos 9:19 que ele estava no meio dos discípulos, que ele estava no meio dos seguidores em Damasco. Como que Paulo não recebeu nenhuma orientação de homem algum? Se ele era novo convertido, estava no meio daqueles que já eram discípulos. Seja um ser pensante que agora. Seja um ser analisador. Paulo aprendeu com homens, sim. Paulo aprendeu com discípulos assim. Paulo recebeu até orientação lá em Jerusalém, depois que teve uma reunião lá. Como é que tudo que recebeu foi diretamente de Jesus, não recebeu de um homem? Recebeu do homem, sim. Recebeu sim de homem, sim. Como que tudo que recebeu foi de Jesus, que revelação? Vai nessa, né?